Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre os sinais da figueira. Eu quero ler junto com vocês o texto que fala da parábola da figueira, no capítulo 24 de Mateus, versículo 32, que diz o seguinte: Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas acontecerem, saibam que está próximo às portas. E lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, somente o Pai. O segundo texto que eu quero ler junto com vocês, ele se encontra em Lucas. É o mesmo discurso, porém com algumas palavras diferentes. Lucas 21, versículo 28 diz o seguinte: Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça de vocês, olhem para cima. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Como nós já vínhamos falando nos últimos vídeos sobre Mateus 24 e Lucas 21, os discípulos estão diante do templo e eles olham para o templo e dizem para Jesus: olha só a grandeza desse templo, que bonito, que belo, né? a glória desse templo. E Jesus ele faz aquela declaração bombástica da qual já falamos. Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Agora o detalhe é que quando Jesus sai do monte do templo e ele vai agora para o Monte das Oliveiras, que ficava de frente um para o outro, os discípulos, incomodados com essa declaração de Jesus, eles perguntam: Jesus, quando é que estas coisas vão acontecer? Só que eles fazem mais perguntas para Jesus, porque eles lembram que Jesus já vinha falando nos capítulos anteriores sobre a sua partida e que um dia ele voltaria, por meio de parábolas. E os discípulos, além de perguntar quando estas coisas vão acontecer, a destruição do templo, eles também perguntam: e quais os sinais da tua vinda e os sinais do fim dos tempos? E tudo que Jesus vai responder no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas está relacionado então a essas três perguntas feitas pelos discípulos. Quando estas coisas vão acontecer, a destruição do templo, quais os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Então, o que nós precisamos entender? Que todo o discurso escatológico de Jesus, como nós já vimos nos vídeos passados, e eu vou deixar aqui um quadro, uma linha do tempo para vocês entenderem, na verdade, Jesus estava respondendo a essas três perguntas. E no final, Jesus ele vai falar: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Isso tudo imediatamente após a tribulação, ou seja, haverá uma grande tribulação no final dos tempos, né, próximo à vinda de Jesus, e depois da grande tribulação, Jesus diz: vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu serão abalados, e então a gente viria a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. As nações da terra, elas se lamentarão ao verem Jesus. Mas também será de motivo de grande alegria para aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. Então é nesse momento que ele dá ordem aos seus anjos para recolher os eleitos dos quatro cantos da terra. Tá? Então esse é o relato de Jesus. Ao terminar tudo isso, Jesus então vai contar a parábola da figueira que nós lemos nesses dois textos, aonde ele diz, né, vejam a parábola da figueira, quando ela floresce, ela e as demais árvores florescem, vocês sabem que está próximo o verão. O que Jesus estava mostrando? Que a figueira ao florescer está terminando a primavera, começando o verão. E o verão é a estação onde o sol brilha mais forte. Tá? E quando a gente fala do sol, a gente está lembrando de Jesus, o sol da justiça, que brilha no seu esplendor, na sua glória.
até porque o texto que diz, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, a palavra glória aí é resplendor, é luz, é resplandecer. Tá? Então nós vamos ver Jesus vindo com grande glória, como o sol que brilha no seu fulgor. Nós vamos ver a vinda de Jesus. Quando virmos a figueira florescer, então não passaria esta geração até que se cumprisse todos esses sinais. E aqui entra a grande pergunta: quais são os sinais da figueira dos quais Jesus estava falando? Porém, hoje na igreja nós temos duas linhas de interpretação do que seriam esse sinal da figueira florescendo. O primeiro deles, e talvez o mais difundido, é de que a figueira florescendo, ela representa Israel quando voltou a ser nação. Alguns apontam para o ano de 1948, quando Israel ela volta a existir como nação. Outros apontam para 1967, quando eles tomam Jerusalém de volta na Guerra dos 6 Dias. Mas a verdade é que muitos apontam para essas duas datas como sendo o sinal da figueira Israel florescendo. E isto porque no Velho Testamento, em algumas passagens, Israel é tipificado por meio da figura da árvore da figueira. Porém, a segunda linha de pensamento, na verdade, ela não aponta para Israel como sendo o sinal da figueira, embora em muitos textos do Velho Testamento a figueira seja uma figura que aponta para Israel. Porém, esse texto, se vocês não tirarem do contexto, vocês vão perceber que quando Jesus fala da figueira, ele está contando uma parábola linkado aos sinais que ele havia citado até então. Em Lucas 21, versículo 25, nós vamos ver esse relato antecedendo um pouquinho a parábola da figueira, onde diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade por causa do bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Ele diz, então se verá o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a sua cabeça, né? Olhem para o céu. Ele diz assim, porque está próximo a redenção de vocês. Quero fazer uma pausa aqui para depois continuarmos a leitura. Lucas, assim como Mateus também registra, ele diz o seguinte, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados. E Mateus ainda diz, isso vai acontecer imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então aqui nós temos um ponto na linha cronológica de quando é que esses sinais no sol, na lua e nas estrelas vão acontecer. Quando é que os poderes do céu vão ser abalados. Então quando muita gente aponta na internet, a lua ficou vermelha, olha só esse sinal no céu, não é disso que a Bíblia está falando, porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer imediatamente após a tribulação daqueles dias. Porém, o que nós precisamos perceber com clareza nesse texto, além da cronologia dos eventos, é que quando Lucas ele diz assim, quando houver sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados, ele destaca algo que Mateus não registra, né, que vai haver bramido nas ondas do mar. Então ele diz o seguinte, né? Ele diz no versículo 28, vocês vão ver, versículo 27, vocês vão ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele diz no versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, que coisas ele está falando? Ele está falando desses sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos poderes do céu sendo abalado. Ele diz quando começarem a acontecer essas coisas. Então ele vai dizer o seguinte, ergam a cabeça para os céus, olhem para cima. Ele diz, porque está próxima a redenção de vocês. Percebam, nesse texto, Lucas vai falar por 3 vezes a mesma expressão. Quando virem estas coisas acontecer, quando começarem a acontecer essas coisas. Tá? Quando vocês virem estas coisas, por 3 vezes Lucas vai falar. Então, as 3 vezes ele está fortalecendo a mesma ideia. Quando vocês virem estas coisas, que coisas são estas? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, poderes do céu sendo abalados. Ele diz, primeira vez que ele vai falar, olhem para cima, ergam a cabeça de vocês, porque está próxima a redenção. O que Lucas estava falando? Que vocês vão ver Jesus vindo sobre as nuvens.
vai se cumprir as promessas de Deus. No versículo 31, Lucas vai falar pela segunda vez, quando começarem a acontecer essas coisas, e prestem atenção, assim também quando virem estas coisas acontecendo, tá? Saibam que o reino de Deus está próximo. Irmãos, prestem atenção, Lucas está dizendo, quando vocês virem essas coisas, que coisas? Os sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos poderes do céu sendo abalados. Ele diz, vejam que está próximo o reino dos céus. Não que o reino de Deus hoje já não esteja presente em nós, mas ele está dentro de nós. Mas aqui Lucas está falando sobre a plenitude do reino de Deus sendo manifestado. E como que nós vamos perceber isso? Porque isso está linkado ao toque da sétima trombeta, quando Jesus está voltando no final da grande tribulação, quando a sétima trombeta for tocado, lá nós vamos ler o seguinte relato, é uma conexão com aquele texto. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus, dizendo, o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ainda o texto continua dizendo, e os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre eles com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Quando Lucas afirma, quando vocês virem estas coisas acontecer, saibam que está próximo o reino de Deus, essa afirmação ela está completamente conectada a Apocalipse 11, ao toque da sétima trombeta. Quando o anjo toca a sua trombeta e vozes nos céus começam a declarar que ele assumiu o seu poder, ele começou a reinar, porque os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque na verdade não é que o reino de Deus já não esteja presente em nós, mas hoje nós desfrutamos de uma parte. A plenitude real, de fato, do reino de Deus, ela vai se cumprir por ocasião da vinda de Jesus, quando ele vier para estabelecer o seu reino pleno durante o período do milênio. Então nós vamos ver ele assumindo o seu reino, o seu poder, ele começando a reinar plenamente por ocasião da sua vinda, tá? Então esse texto, ele diz, quando vocês virem essas coisas, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados, ele está ligado à vinda de Jesus. Ele diz, ergam a cabeça dos céus, vocês vão ver agora o reino de Deus se cumprindo. Por isso que ele diz, o reino de Deus está próximo. Não que hoje ele já não esteja presente, mas ele virá em sua plenitude quando Cristo vier sobre as nuvens. E isso está também completamente ligado ao livro de Daniel e à visão daquela estátua, que simbolizam uma linha do tempo com todos os reinos da terra. E no final, no tempo dos 10 dedos, dos 10 reinos, que se levantarão junto com o anticristo, nós vemos ali uma pedra sendo cortada sem auxílio de mão e lançada nos pés da estátua, naquele tempo, ou seja, naquele espaço da linha do tempo. E todos os reinos da terra se desfazendo e aquela estátua se tornando um grande reino, uma grande montanha que nunca mais terá fim, um reino eterno. Então nós precisamos entender que quando Lucas ele diz, quando virem estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus, Lucas ele também estava ligando, quando vocês virem sinal no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados, vocês vão ver o reino de Deus vindo em sua plenitude. Então Lucas fala pela primeira vez, quando virem essas coisas acontecer, erga a cabeça para o céu, começa a olhar que vocês vão ver Jesus. Até porque Apocalipse diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então Lucas está dizendo, olhem para cima quando vocês virem esses sinais acontecendo, porque vocês vão ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Segunda vez que Lucas fala, já no versículo seguinte, ele está dizendo, quando vocês virem essas coisas acontecer, também está falando dos sinais. Ele diz, saibam que está próximo o reino de Deus, porque nós vamos ver Jesus assumindo seu poder e começando a reinar na sua plenitude sobre a terra. A terceira vez que Lucas usa essa expressão, quando vocês virem estas coisas acontecendo, ela se encontra no versículo 32. Então, no versículo 28,
31 e 32 nós vamos ver a mesma expressão. Lucas diz o seguinte no versículo 32: eu lhes asseguro que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então é nesse momento que nós vamos ver a expressão, não vai passar a geração que vir todos esses sinais. De que sinais que Lucas está falando? De Israel voltando a florescer, voltando a ser nação? Não, Lucas estava falando sobre todos os sinais relatados desde que Jesus começou o seu discurso escatológico. Isso inclui a destruição do templo, a destruição da cidade, que eram dias de vingança. Isso inclui todo o período da história onde haveriam guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, onde haveriam terremotos, onde no final Mateus ele vai dizer que haveria o princípio das dores, quando isso começaria a se intensificar mais e mais próximo a cada pouco. Então nós vamos ver todos esses sinais, o surgimento de anticristos, o surgimento de falsos profetas, nações contra nações, reinos contra reinos, as próprias pessoas se levantando contra o seu próximo, o amor de muitos esfriando, o aumento da iniquidade, todos esses sinais. Inclusive a grande tribulação e logo em seguida sinais no sol, na lua, nas estrelas e os poderes do céu sendo abalados. Lucas diz, quando vocês virem todos esses sinais, e Mateus também está dizendo, então ele diz, não vai passar essa geração até que tudo isso vai ter que acontecer. Então a geração que ela ver o cumprimento de tudo isso, inclusive os últimos sinais, o que antecede a vinda de Jesus, o sinal no sol, na lua e nas estrelas, essa é a geração que vai ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então entenda, quando se fala do sinal da figueira florescendo, vocês sabem que está próximo o verão, o texto não está falando de quando vocês virem Israel voltando a ser uma nação. Até porque Lucas ele fala aqui da figueira e de todas as outras árvores. Se Israel é o sinal da figueira florescendo porque voltou a ser nação, então muitos outros povos também deveriam começar a ter a sua emancipação, se tornando nação. Mas não é isso que está acontecendo. Então, embora em alguns momentos do Velho Testamento a figueira ela aponte sim para Israel, ela é uma figura que aponta para Israel, mas nesse texto, o texto ele não está falando de quando Israel voltar a ser uma nação. O texto ele está falando de quando virem os sinais do qual Jesus falou antes de citar a parábola da figueira. E que sinais são esses? Todos aqueles que nós já listamos aqui, tá? Inclusive os últimos sinais, que os últimos são sinal no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados. Estes são os sinais da figueira. Quando vocês virem eles acontecendo, então está próximo o reino de Deus. Ergam a cabeça para os céus, não passará esta geração. É isso que Lucas está dizendo quando ele por 3 vezes afirma, quando vocês virem isto acontecer. Tá? Ele não está falando de Israel aqui, ele está falando dos sinais que Jesus listou em todo o seu discurso. Se vocês conseguirem compreender estas verdades, vai ficar muito mais fácil de nós interpretarmos as outras profecias bíblicas. Por exemplo, vamos ler a abertura do 6º selo, que também está narrando a vinda de Jesus. Na abertura do 6º selo, Apocalipse 6, versículo 12, diz o seguinte: observei quando ele abriu o 6º selo. Houve grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra como, prestem atenção nessa expressão, como figos verdes que caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. O céu, ele foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram revolvidas do seu lugar. Então os reis da terra e os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no seu trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-los? Prestem atenção na abertura do 6º selo,
Que sinais estão acontecendo aí? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, poderes do céu sendo abalados, as ilhas desaparecendo. Lembra que Lucas fala sobre o bramido das ondas? As ilhas desaparecendo do mapa. Lembra que tanto Mateus como Lucas fala que as nações da terra se lamentarão? Aqui nós vemos muitas pessoas se escondendo porque da ira do Cordeiro, porque eles vão ver Jesus vindo sobre as nuvens para executar a ira no dia da ira. Mas aqui nós precisamos prestar atenção, porque quando ele fala dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados, no meio de tudo isso ele diz, quando vocês virem as estrelas caindo do céu como figos verdes que caem de uma figueira sacudida pelo vento. Por que ao revelar para João, no livro de Apocalipse, a abertura do 6º selo, Jesus mostra sinais de uma figueira aqui? Por quê? Porque ele está linkando, ele está conectando os sinais da figueira de Mateus 24, Lucas 21, com a abertura do 6º selo. Nos dois discursos de Jesus, tanto nos evangelhos como no livro de Apocalipse, que é uma revelação dada pelo próprio Jesus a João, ele fala da figueira e está conectado a sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos poderes do céu sendo abalados. Por isso que eu digo que quando a gente pergunta quais são os sinais da figueira florescendo que apontam para a vinda de Jesus, embora muitas vezes, sim, Israel seja representada pela figueira no Velho Testamento, nesse texto, o texto não está falando de Israel florescendo como nação. Pelo contrário, ele está falando quando nós virmos todos esses sinais que Jesus listou, inclusive os últimos sinais da lista, que incluem o sol, a lua, as estrelas e os poderes do céu sendo abalados. Então, quais são os sinais da figueira? Os sinais da figueira, eles são todos esses sinais listados por Jesus, inclusive os últimos que eles apontam justamente para esses que eu já repeti diversas vezes nesse vídeo. Sinais no sol, na lua, nas estrelas e os poderes do céu sendo abalados. Tá? Embora Israel sim seja muitas vezes apontado como uma figueira, aqui o texto está falando dos sinais que Jesus listou em Mateus 24 e em Lucas 21. Então, espero que esse entendimento ele possa somar a compreensão que você já tem das profecias. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Se inscreve no canal, ativa os sininhos para ter todas as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu like, deixa os seus comentários em amor. Você concordando ou discordando, comenta ali embaixo em amor, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.